gabinete de Sá Carneiro confirma, o gabinete de Sá Carneiro confirma o voo com Adelina Mar da Costa perto do meio-dia. E é nessa altura, inclusivamente, que a secretária de Sá Carneiro, aliás, como ela disse há 2 dias, ou ontem na TVI, se apressa a mandar, a parar o voo que vem do Porto para vir buscar o Sá Carneiro. Um avião idêntico, aliás. Portanto, digamos que estamos a falar em termos de horas, 9 horas de diferença. Bom, mesmo assim, você acha que havia tempo para, admitindo que houve uma fuga de informação que só podia ter vindo do gabinete do Dr. Sá Carneiro, houve tempo para ter acesso ao avião, identificar qual era o avião, ter acesso a ele e instalar lá um engenho a bordo? Miguel, essa foi uma das nossas perguntas aos técnicos de explosivos que nós trouxemos à Comissão. E a resposta dou-lhe vendo-a exatamente como foi vendida a nós. Há duas maneiras de colocar o engenho. Ou o engenho, que tamanho era o engenho, Augusto Cid? O engenho pode não ter mais do que este tamanho. E é possível que ele passe despercebido ao piloto? É possível, isso não, porque dado, ele pode ser alojado em qualquer parte da barriga do avião. Por exemplo, por baixo do avião existem vários acessos ao próprio interior do avião, em que basta tirar essas janelas de acesso, são meia dúzia de parafusos, e portanto você tem acesso ao interior do avião facilmente. E esse engenho ou é comandado à distância, e então a colocação desse engenho é minutos, ou é um engenho comandado mecanicamente, ou seja, é por ação mecânica. Imagina um engenho que depois está ligado a um trem de aterragem e quando o trem retrai para dentro do próprio avião, aciona o engenho. Esse tipo de engenho já demora um bocadinho mais tempo, mas não vai além de meia hora. Portanto, estamos a falar em tempos de colocação e sabendo nós que há um prazo de 9 horas, perfeitamente possível. TV2 Jornal. Informação com António Santos. O avião que apresenta vestígios de explosivos. O diretor da Polícia Judiciária disse à RTP que esse é o facto verdadeiramente novo que fará alterar a tese do acidente, aceito por todos os peritos durante 15 anos. Desde o início, que quer as comissões de peritos inglesas, americanas, e mesmo alguns trabalhos de peritagem feitos por peritos nacionais, apontavam para a tese do acidente. Quer dizer, este facto do aparecimento de explosivos, de indícios de explosivos a bordo do avião, é um facto absolutamente novo. Como é que é possível não se ter descoberto isto antes? Não sei. A grande dúvida agora é saber se é verdade, se faz parte. A verdade é que hoje em dia temos este elemento objetivo. Há uma peça que está depositada num caixote que se presume pertencer ao avião, em que são detectados vestígios de substâncias explosivas. Este é um facto novo, é um facto objetivo. Mas é suposto que a peça já lá estava. Sim, em princípio não haverá. Como é que os agentes de judiciária não descobriram a peça? Não, a peça, foram analisadas variedíssimas peças do avião. Menos as que tinham os indícios de boa. Esta, suponho que nunca terá sido, efetivamente, até agora, nunca terá sido analisada. Logo após o encontro que teve com Fernando Nogueira, o também social-democrata José Luís Ramos, em representação dos familiares das vítimas de Camarate, não hesitou em avisar. Desta vez, espera que o PSD não finja que nada acontece, ao mesmo tempo que exige mais credibilidade no processo judicial que Procuradoria e Ministério Público se preparam para reabrir. Procuradoria, PSD, Governo. Ninguém escapou às críticas. Com a reabertura do processo judicial à porta, José Luís Ramos não escondeu que está preocupado com as investigações que se vão seguir, até porque não esqueceu o mau trabalho feito em 91. Tanto o Sr. Procurador-Geral como o Ministro da Justiça, ao tempo, são os mesmos de hoje. E é bom dizer que tanto a ação do Procurador-Geral da República foi negativa, como a ação do Sr. Ministro da Justiça foi muito negativa. Há pouco falou em medidas concretas. Quais eram as medidas concretas que gostaria que o PSD tomasse, neste caso? Olha, pelo menos que não fingisse que nada aconteceu. Que, por exemplo, em 91, quando a Comissão Parlamentar conclui, a nível do Governo há quase uma atitude de parece fingir que nada aconteceu. No final, lembrou que todas as instituições estão em causa neste processo, bem como os dirigentes que tinham responsabilidades na altura e nada fizeram.
24 horas após o encerramento do processo de audições, a denúncia era feita. Uma das recentes testemunhas do processo de Camarate está a ser sujeito a perseguição por parte da instituição estatal onde trabalha. Mesmo ontem, na Comissão Parlamentar de Inquérito, houve uma pessoa que é ligada a uma instituição oficial que nos veio dizer que foi ameaçada de prisão por ter ido à Comissão Parlamentar de Inquérito. Estas coisas acontecem em 95. Há pessoas com medo de falar sobre Camarate. Posso dizer que foi um elemento das Forças de Segurança. Um elemento das Forças de Segurança que teve naquela noite, pelo menos segundo ele, em 80, nos terrenos do aeroporto, e que fez uma peritagem que põe em causa as investigações oficiais. A primeira coisa que as investigações oficiais resolveram fazer foi ameaçá-lo de prisão. Contactados diversos elementos da Comissão, a TVI soube que trata-se do cabo da GNR, Luís Pereira, que na semana passada e ontem declarou ter estado envolvido numa operação de recolha de amostras em Camarate. Ontem a Comissão ficou também a saber que o cabo foi sujeito a auto de averiguação no âmbito da GNR e que depois de prestar declarações, o oficial de justiça recusou-lhe a entrega de uma cópia de assalto, mas foi mesmo ameaçado de prisão, estando sujeito a um processo de crime. Permitem concluir que o acidente que matou Sá Carneiro foi um atentado. Agora ficou a saber-se que uma brigada da GNR participou numa operação secreta de remoção de destroços no local do acidente. E o mais estranho é que o responsável desta operação acabou esmagado por um caminhão militar no misterioso acidente. Todos os dias surgem novos dados a reforçar a tese do atentado. Desta vez foi o testemunho do agente da GNR que participou numa operação secreta de remoção dos destroços do Cessna que vitimou Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa na própria noite do acidente. A explosão deu-se por volta das 8h15 da noite. Passado um pouco, esse agente e mais 34 colegas partiam para o local com ordens de identificar e localizar os destroços, não lhes tocar e comunicar a sua localização a um conjunto de indivíduos civis que coordenava as operações no terreno e que até hoje ninguém sabe quem são. E foi esse grupo que embalou e transportou para um local desconhecido as amostras desaparecidas. Para agravar as suspeitas, o comandante do regimento que enviou o pelotão para o local seria mais tarde cilindrado por um caminhão militar em circunstâncias muito estranhas. Aliás, é a convicção dos investigadores que o atentado foi uma ação de natureza militar executada por ex-operacionais das Forças Armadas. Vestígios de nitroglicerina em 2 peças do sinistrado avião em que viajavam Sá Carneiro e Mar da Costa convence comissão de peritos que o Cessna foi vítima de sabotagem. Os investigadores já só estão à espera de um último exame. No documento a que a TVI teve acesso, pode-se ler que a análise dos resíduos obtidos confirmaram a presença de nitrocelulose e revelou ainda vestígios de nitroglicol e de nitrotolueno. Hoje, pela primeira vez, uma comissão de inquérito em Camarate foi confrontada com um testemunho que assume que Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa foram vítimas do atentado. Indica o nome de operacionais, todos eles já conhecidos e com cadastro de antigas ligações a redes bombistas do Norte. Final. Na principal acariação do dia, José Esteves negou qualquer envolvimento no caso Camarate. O frente a frente entre o ex-operacional bombista e os 2 homens que o acusam demorou 3 horas e meia. José Esteves apenas confirmou que terá sido indicado por Ramiro Moreira a 2 políticos da altura como o melhor bombista. Garante que lhe telefonaram para o efeito, mas que a questão nunca ficou realmente assente. José Esteves negou tudo, garantiu que não sabe nada sobre o caso e que não fabricou a alegada bomba. As acusações dirigidas ao ex-operacional da rede bombista. Surge a tese do Sr. Ramiro Moreira de que alguém lhe terá telefonado a perguntar quem é que sabia fazer bombas em Portugal e, portanto, e que ele terá indicado o Sr. José Esteves. O Sr. José Esteves diz que sim, senhor, que lhe telefonaram, mas que não chegou sequer a falar com as pessoas. Portanto, é isto que no fundo se passa. Mas diz que lhe telefonaram para que efeito? No sentido de fabricar uma bomba, porque o Sr. José Esteves não nega nem nunca negou que esteve envolvido nos atentados. Revelou ou não os nomes dessas pessoas que o terão contactado para isso? Disse à Comissão que o Sr. Ramiro Moreira, que se quisesse que revelasse o nome à Comissão, até porque parece que uma das pessoas participou na Constituinte. Farinha Simões, detido por tráfico de droga, por sua vez, assegura que José Esteves soube do atentado alguns dias antes. O ex-bombista terá mesmo avisado Ramalhianes e Lucas Pires. Recorda-se de ter ido à sede do CDS, mas não se recorda de ter falado com o Dr. Lucas Pires. O seu cliente fabricou ou não fabricou a bomba? Ele diz que não. 3 horas e meia de acariação, com as conclusões marcadas para daqui a um mês. Está provado que o Sr. José Esteves é um dos melhores peritos portugueses a fabricar bombas. Portanto, isso está provado e ele não nega,
não vamos arranjar bodes expiatórios. Portanto, a minha preocupação em todo este processo e é por isso que eu quero e vou solicitar que o José Esteves seja imediatamente ouvido pelo seu Procurador-Geral da República, ou por quem o indicar, para que não haja aqui bodes expiatórios. No dia 1, eu subi à sede do CDS, falei com o Dr. Lucas Pires e disse-lhe que realmente havia em preparação um atentado. Não tenho a menor ideia desse acontecimento e julgo que me teria lembrado se por acaso tivesse levado a sério qualquer indicação desse género. E à TV continuam a chegar ameaças de morte no âmbito da investigação do caso Camarate. Agora foi a vez de José Esteves, uma figura central que é acusada por mais do que uma testemunha entre os depoentes da Comissão de Inquérito Parlamentar, ao caso de Camarate, de ter sido o homem que fez a bomba que rebentou no avião em que morreu Sá Carneiro. Em contacto telefónico para a nossa redação, o ex-operacional bombista José Esteves deixou expressas, aliás, várias ameaças. O tom de um resumo do telefonema, que vão poder agora ouvir, dispensa comentários. Por que é que vocês me querem ver atrás das grades? Vocês querem me ver preso por quê? Qual é o vosso princípio de informação, de ideologia católica, apostólica, romana, cristã? Quem são vocês, afinal? Fazem-me a mim renunciar a tudo isso? A isso? Fazem-me a mim renunciar aos princípios por quem eu lutei? Por quem eu defendi contra um comunismo que não era nada ortodoxo? E vocês fazem com que eu fique inimigo de tudo isso? Querem isso? É isso que vão fazer. Querem que eu faça declarações e vá buscar toda a gente do grupo. Seremos 7 ou 8 a dizer que sim. E informo-lhe a primeira bomba que rebentou em Lisboa, com poucos estragos, para poder revoltar a multidão católica, foi posta à porta da Igreja da Graça, foram os codecos que lá foram pôr. Portanto, tomem atenção. Vocês não destampem a latrina e não mexam na porcaria que tem nata por cima, porque vai dar muito mal por baixo. Eu vou-lhe dizer uma coisa. E olhe que eu sou um homenzinho que sou calado, nunca impliquei o nome de ninguém e na devida altura, quando vim do Brasil, assinei o papelinho a dizer que o professor Freitas do Jornal não tinha nada a ver com bombas. Eu tenho estado a fazer o pacto, já fui à máquina da verdade dizer que o professor nunca me mandou meter bombas. Mas olhe que eu não sou o Múrias, hein? Olhe que eu tenho gente que diz comigo a mãe. E o Múrias não tinha nada. Aquilo era um bandalho, era um bandido que ficou revoltado, está a perceber? Porque sabia que eu tinha um negócio de diamantes em mão e ele queria que eu dividisse com ele os diamantes. E eu nunca fui empregado do Múrias, está a perceber? Nunca fui empregado. E vocês estiveram a dar cobertura a um homem, pá, que não tinha nada para vos dizer, não tinha papel nenhum. O que me estão a fazer é perfeitamente injusto. O que a TVI me está a fazer é injusto. E o Dr. Zé Ribeiro Castro, que me conhece, que sabe que eu sou um homem sofrido. Eu tenho uma filha doente com um cancro que em Londres já se gastou 35 mil contos para a minha filha. Não só eu, mas a minha ex-mulher também. Epá, eu tenho um casamento de uma mulher que partiu uma colina num acidente. Estou divorciado nesta altura. Epá, e vocês querem me fazer a vida negra? O que é que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu pegue numa metralhadora e desangue tudo a tiro? Começo na segurança cá de baixo e lá em cima e me entregue à polícia. Vocês querem que eu perca a cabeça? Eu sou um gajo de perder a cabeça. Vocês estão-me a fazer com que eu perca a cabeça. Eu desanco tudo a tiro, mas entrego-me à polícia. Mas eu fico na história. Façam o favor de não serem injustos comigo. Eu peço isso. Dr. Zé Ribeiro Castro, faça o favor. Está na altura do senhor parar. Eu agradeço que o senhor pare, enquanto é tempo. Eu agradeço que comuniquem isso ao Dr. Zé Ribeiro Castro e que ele comunique ao seu líder, ao seu ídolo, Dr. Professor Freitas do Amaral. Ele que vá para o ONU sossegado, que eu deixo sossegado, mas deixem-me a mim sossegado, se faz favor. Não sou um homem de não falar e não dizer coisas, mas há 3 anos atrás o coronel da UNITA e o aqui é o porta-voz e mais que era o chefe da segurança e o quando eu fiz segurança à vinda do Savimbi a Portugal, nessa altura eu fabriquei muitas bombas para a UNITA e de controle remoto, só que elas levavam o dispositivo daqui para Luanda e era posto o dispositivo e depois era posto o explosivo em Luanda. Portanto, façam o favor de não me mexerem na porcaria, porque eu não quero perder a cabeça e não quero começar a falar. Façam-me esse favor.